Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que entrevistamos personalidades da vida guimaranense ligadas à saúde e a outras áreas importantes da nossa vida coletiva. Hoje a nossa convidada é a doutora Sara Flores, é psicóloga clínica e da saúde, dedica-se ao trabalho com a população infanto-juvenil no Hospital Senhora da Oliveira. Olá, como está, Sara? Como está a viver este momento estranho da nossa vida? Estamos todos, adultos, crianças, adolescentes, séniores, estamos todos a viver este momento como uma fase desafiante e inesperada. Estamos todos a tentar ainda digerir esta informação toda e a conseguirmos dar as melhores respostas que conseguimos. Relativamente ao seu trabalho, qual é a sua percepção sobre a forma como as crianças, as nossas crianças e os nossos jovens estão a gerir este momento? Não está a ser fácil porque há uma ligação sempre muito estreita e entre a forma como os nossos mais novos vão gerindo esta nova situação e também a forma como os adultos lá em casa vão gerindo a situação. O stress, a ansiedade, a forma como as situações vão gerindo são rapidamente e constantemente absorvidas pelos nossos mais novos. Então, se nós temos em casa pais que ainda estão numa fase de perceber esta situação, ajustarem-se a esta situação, muitas vezes os mais novos absorvem a ansiedade, o stress, alguma destruturação ainda dos mais crescidos e absorvem essa mesma ansiedade e têm alguma dificuldade em organizar-se. Por isso nós temos sempre conselhos aos mais crescidos para continuarem a ser um porto seguro e de ajuda para os nossos mais novos. A forma como os mais novos se vão ajustando a esta nova realidade depende muito da forma como os adultos os ajudam, como os adultos estão neste momento e por isso nós fazemos sempre um trabalho conjunto entre o adulto e as crianças e depois ainda separamos e dividimos as diferentes faixas etárias porque todas têm formas diferentes de lidar com a situação e todos estão em fases que estruturam e recebem e assimilam a informação de forma diferente. Nesta altura, o trabalho que estão a realizar é completamente online, portanto, não há um trabalho presencial junto das famílias. Não há trabalho presencial. Tentamos através de plataformas digitais, tentamos através das redes sociais, dos telefonemas, dar resposta a pais, quando estamos a falar da infância, da idade pré-escolar, da idade escolar, e depois sim também conseguimos falar diretamente com adolescentes, quando os pais assim o permitem, conseguimos falar diretamente com adolescentes quando alguma temática os preocupa. E quais são os principais medos que as crianças e jovens manifestam neste período? Eu vou falar como eles têm muitos medos, eles sentem que os pais, os mais novinhos, por exemplo, em relação a não saberem, por exemplo, os do pré-escolar, os mais a partir dos 4 anos, até aos primeiros anos do ensino escolar básico, eles têm algumas dúvidas e os principais informadores serão os pais. Não devemos ter um discurso factual, um discurso minimalista com estas crianças, porque elas também não têm processos mentais para conseguir digerir informação para além disso. Depois, com os adolescentes, devemos ter conversas mais abertas,
organizar e perceber que tipo de informação é que eles também já vão, a que tipo de informação é que eles vão acedendo, porque eles têm acesso às redes, aos mídias, têm acesso às redes sociais, têm colegas que falam com eles, e nós, a partir daí, de conversas não muito longas, mas diárias, curtas, mas diárias, ir percebendo os nossos filhos e dando respostas na altura, porque eles todos estão também têm manifestações diferentes deste momento difícil e diferente, e que melhor fonte do que os pais, o seu porto de abrigo, o adulto, a figura de referência para eles, ajudá-los nestes momentos com algumas respostas. Acerca da organização do dia a dia neste período de isolamento, em que os jovens e as crianças estão com a família nuclear, na melhor das hipóteses, há aqui uma organização que é mesmo necessário conseguir para que as crianças se sintam mais confortáveis. Com certeza. Então nós temos pais que continuam a trabalhar, nós temos pais que lutam para conseguir realizar com competência e com sucesso uma nova modalidade que é do teletrabalho. Então nós temos que tentar estruturar, sem grande rigidez, as rotinas e a estruturação do dia lá de casa. Nós temos que tentar ao máximo manter horários semelhantes àqueles que existiam em tempos pré-isolamento social. Nós temos que, volto a repetir, sem grande rigidez, tentar manter as rotinas dos horários de acordar, de adormecer, das refeições, dos trabalhos de casa, de atividades extrativas, do brincar, das atividades de lazer, das conversas com a família. Temos que tentar que haja uma manutenção de rotinas. As rotinas é algo que parece incrível, mas é algo que dá muita tranquilidade às nossas crianças. Dá-lhes uma sensação de domínio, de controle perante a situação, e também evita que haja constantes desafios e constantes discussões com os pais quando eles pedem para as crianças fazerem algumas coisas. Podemos fazer um plano, colá-lo no frigorífico, com tarefas, horários, e os nossos filhos, nos meninos mais pequeninos, podemos fazer mais à base de desenhos, nos meninos mais crescidos podemos escrever mesmo, fazermos todos em conjunto, por exemplo, sentados à mesa, e depois colamos no frigorífico, e toda a gente sabe que vai ter funções, que vai ter atividades, e isto vai tranquilizar a nossa família, os nossos filhos, porque eles sabem quais as funções que lhes são atribuídas diariamente e de que forma é que a casa tem que funcionar nestes tempos mais complicados. Nós ouvimos relatos, por exemplo, de algumas famílias que se mantêm de pijama durante todo o dia, e isto pode ser muito prejudicial para essa rotina que é desejável. É fácil isso acontecer. Será uma vontade? Se eu não vou sair de casa porque me vou vestir? Mas isso vai contra o que eu acabei de dizer. Temos mesmo que a realidade não está normal, mas nós, adultos, temos que fazer um esforço para que ela esteja o mais normal possível, porque é esse o sinal que nós também estamos a passar aos nossos filhos, à nossa família. Nós queremos que as rotinas sejam assumidas com a maior normalidade possível. Então, pijama fora de manhã. Relativamente aos jogos eletrónicos, relativamente à televisão, também haverá uma tendência para as crianças, para os jovens, passarem imenso tempo durante este período em frente aos ecrãs. É algo que também não será desejável. Tem que haver mesmo, e os adultos têm que fazer também um grande esforço,
volto a dizer, não pode, os tempos permitidos para estar nos videojogos, para estar nas redes sociais, tem com certeza que ser um bocadinho aumentado nesta fase, mas tem que haver uma supervisão de adulto face ao que os nossos adolescentes, as nossas crianças vão fazendo. Vou dar um exemplo. Nos mais novos, ajudá-los a procurar o que de bom tem a internet, o YouTube, jogos, há muitos jogos didáticos, há plataformas pedagógicas que eles vão achar piada porque têm o desafio, porque têm também gratificações imediatas que eles tanto gostam nos jogos digitais, e isso vai ajudá-los de uma forma mais calma. Permita-me dizer que para os mais novos há uma ligação segura que se chama coronakids.pt, que é da DGS, e tem atividades, sugestões de atividades, sugestões de quizzes, de questionários, de material para lerem, muito adequado à faixa etária e que pode ser muito positivo e benéfico para as nossas crianças. Para os pais, relembro também que é seguro irem à página da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que está sempre a ser disponibilizada informação segura para eles, face às mais diferentes temáticas, e que também pode ser muito útil para algumas dúvidas, algumas questões que eles possam ter, ansiedade, as questões do sono. Por isso são duas fontes que eu gostava de deixar aqui para procurarem. Em relação, por exemplo, aos adolescentes, eles estão numa fase de procura de autonomia, de procura de identidade, e este isolamento vem castrá-los um bocadinho nesta fase tão normal da adolescência. Então, nós com certeza vamos permitir que eles tenham mais acesso do que as horas que nós deixávamos diariamente às redes sociais, que eles mantenham contacto, com alguns amigos passando os nomes do WhatsApp, seja do que for, das redes sociais, para poderem conversar, e com eles, com os adolescentes, vamos falando de uma forma libertando questões mais abertas. Então, o que estás a sentir em relação a esta fase de isolamento? Está a ser difícil para ti? E uma tarefa para todos os pais que têm adolescentes. Eles não gostam às vezes muito de partilhar. Então, escreve uma carta a ti, fecha no envelope e daqui a um ano abre-a e faz a comparação e vê pelo que estavas a passar agora e vê qual que era a tua ideia agora. É uma coisa só do adolescente, que pode ser engraçada, que todos os nossos adolescentes possam fazer esse exercício. É um bom desafio, certamente. Quanto às dietas, a alimentação também contribui muito para o bem-estar dos mais novos, para todos, evidentemente. Também é preciso ter alguns cuidados com aquilo que se vai digerindo durante este período, com a nossa alimentação. Há muitas equipas mesmo da área da infância e da adolescência que vão falando. Nós devemos tentar manter uma rotina alimentar também semelhante àquela que tínhamos antes desta fase de isolamento social. E, às vezes, quando estamos em casa, apetece-nos mais as comidas, abro aspas, as asneirolas, e então, por exemplo, se está a pedir um chocolate, vamos tentar que o chocolate seja dividido pela semana e que haja desafios para entenderem que 1 ou 2 quadradinhos por dia, e eles têm que gerir a tablete de chocolate, e nós vamos lançando desafios aos mais novos. Podemos lançar desafios que se eles alcançarem e conseguirem cumprir as suas funções, lá vem a recompensa. O resto das rotinas alimentares devem ser mantidas de forma similar ao que acontecia antes. Não esquecer de manter as várias fases, como pequeno almoço, lanche, jantar,
e hidratar, a hidratação, como nos adultos, muito importante, e lutar por uma criança, um adolescente que esteja em casa, está permanentemente a querer ir ao armário das bolachas, de querer ir ao frigorífico, mas vamos tentar também estipular rotinas alimentares com eles que os mantenham no cumprimento de horários parecidos aos que existiam antes. Isso será mais saudável. Podemos também aqui incluir a necessidade de manter alguma atividade física, que também será relevante nesta altura. A atividade física é muitíssimo importante. Temos que ver há muitos adultos que nos vão ouvir e vão pensar, sim, isso é fácil, mas eu estou num apartamento. Enquanto nos é permitido, um dos adultos com uma criança pode sair pouquinho, como se costuma dizer, para esticar as pernas, ao mesmo tempo que, por exemplo, um dos pais vai deitar o lixo ou aproveitar para caminhadas curtas, uma saída até, se mora num prédio, até lá abaixo, deixar os miúdos darem uma corrida, voltarmos a subir. São saídas curtas, mas que fazem com que possa existir essa atividade física. Em casa, que se calhar não fazíamos antes, porque muitas vezes as nossas crianças, os nossos adolescentes estão nas suas próprias atividades desportivas, porque não? É difícil, eu sei, mas é um momento que nós, adultos, devemos nos obrigar a ter com os nossos filhos. É no chão da sala, é no chão do quarto, podemos todos fazer umas brincadeiras, devemos deixar que sejam os nossos adolescentes, que sejam as nossas crianças, a lançar desafios aos pais e fazermos atividades que eles saibam fazer, que nós sabemos fazer menos e que alinhar nos desafios que eles nos propõem. E isso é no âmbito da atividade física, e isso vai-lhes dar uma sensação de algum controlo perante esta situação que estamos a viver, e vai também motivá-los para no dia seguinte tentarmos novamente. É assim que vamos mantendo a atividade física, seja em contexto apartamento, seja naqueles que têm um bocadinho mais de sorte e que tenham um jardim. A organização, portanto, estará na base do bem-estar das nossas crianças e também dos nossos jovens nesta altura. Como trabalha com a população infanto-juvenil no Hospital de Guimarães, tem certamente também sinalizados alguns casos mais problemáticos que devem, nesta altura, estar a acompanhar, e estão preocupados com isso, com essas habitações, com essas casas, com essas famílias que estão identificadas e que têm problemas, alguns deles graves. Os casos que sempre foram, e agora ainda mais, que são identificados por nós, profissionais que lidamos com esta população, que são identificados como situações de risco, sendo pessoas que nós identificamos como havendo fatores de risco acrescidos, nós estamos a ter com certeza uma atenção redobrada e estabelecendo contacto e sempre que necessário tomando as medidas que são necessárias. Eles são sem dúvida uma população que estamos a ter uma atenção redobrada. Eu deixo também aqui o aviso que nós todos, é um bocadinho de serviço público, nós todos vivendo em apartamentos, vivendo em moradias, nós todos, se suspeitarmos que há alguma criança que, ou por negligência ou por agressão, estará a ser maltratada, nós devemos denunciar, e há linhas para o efeito, e há a nossa Comissão de Proteção de Jovens de Guimarães, que também estará disponível para receber as nossas sinalizações. Vamos proteger as nossas crianças, vamos fazer com que elas acreditem que vamos ficar todos bem. Para terminarmos esta nossa conversa, pedia-lhe que nos deixasse alguns conselhos para quem tem crianças em casa, crianças e jovens, de que forma
gerir o tempo delas, de que forma gerir a ansiedade que elas possam sentir, para no fim ficarmos, exatamente como dizia, todos bem. Nós temos, nós temos que dividir, sem dúvida, as nossas crianças, os nossos adolescentes em casa, consoante as idades que cada um tiver, dividindo em grandes grupos, as crianças mais pequeninas do pré-escolar, as crianças do ensino básico e depois os nossos adolescentes. Por exemplo, se nós temos crianças pequeninas, nós temos é que deixar, nós adultos, temos que permitir que a nossa casa não fique o local mais perfeito destes tempos e deixá-los usar a casa. Por exemplo, nos mais pequenos nós temos que nos reinventar nesta altura, mesmo, para ocupar os tempos. E nós temos que, por exemplo, todos nós podemos ter, para um menino mais pequenito, nós podemos ter um caixote de cartão em casa e deixá-lo meter-se num caixote que eles tanto adoram, riscar, então lá dentro e riscam as paredes todas do caixote e estão lá entretidíssimos durante tempo. Nós podemos pegar numa das partes do cartão, nós podemos pô-lo fixo com fita cola embaixo de uma mesa, eles adoram estar embaixo das mesas e aí têm, em vez de estragar alguma coisa, eles estão a riscar e a fazer as suas obras de arte. Guardarmos algum tempo nosso, dos adultos, para estar com eles, com aquela plasticina que está guardada nas gavetas para não estragar nada. Vamos até à varanda, vamos até à cozinha que se limpa mais rapidamente e vamos brincar com as nossas crianças. Vamos voltar, quando chegamos à fase do ensino básico, vamos voltar a jogos do antigamente, vamos jogar com as nossas crianças do primeiro e segundo ciclo, com os nossos adolescentes, vamos jogar ao stop, vamos jogar ao micado, vamos jogar jogos de tabuleiro do antigamente, vamos voltar a ter aqueles tempos em família que nós estávamos um bocadinho esquecidos de os ter e que agora vão ser necessários, benéficos, positivos. Muito obrigado, doutora Sara Flores, por essas dicas também para ocuparmos as nossas crianças neste período de recolhimento, um período certamente mais difícil para conseguirmos rapidamente ajustarmos-nos a esta nova realidade. Muito obrigado por este tempo que nos despedimos. Obrigada eu. Tivemos a doutora Sara Flores, dedicada ao trabalho com a população infanto-juvenil do Hospital de Senhora da Oliveira. O Em Casa à Conversa com regressa na próxima quarta-feira, na noite da próxima quarta-feira, com mais um convidado.